Biologuinhos, tudo bem? Aqui é a Isa do blog Bertobio e hoje eu vim trazer um vídeo pra vocês mais real, mais realidade atual impossível, que é me formei e agora? O que eu faço? Bom, gente, eu não sou uma pessoa com muitos anos de formação e de trabalho, inclusive estou no meu primeiro ano de formada, me formei agora em janeiro em Ciências Biológicas, eu sou licenciada em Ciências Biológicas e basicamente a pergunta que eu mais recebo é: e agora? O que você vai fazer? O que você tá fazendo? E aí, basicamente, resolvi compartilhar com vocês algumas dicas que eu vim acumulando ao longo desse tempo, né, com contato com outras pessoas, com outros biólogos, e além disso também um pouco da minha experiência real, do que eu tô fazendo nesse momento. Bom, a primeira coisa é você realmente se formar, então você precisa, muitas vezes, aguardar a sua colação de grau para daí começar a se inscrever, por exemplo, em concursos. Alguns concursos, eles têm como pré-requisito que você leve o seu diploma e não um atestado de que você terminou a sua faculdade e está esperando a colação. Então, por exemplo, eu me inscrevi num concurso público aqui da minha cidade e para isso eu tive que fazer a colação de grau adiantada. Então a gente fez antes, foi tudo online, mas foi uma chamada com poucas pessoas que precisavam para esse tipo de concurso e a gente formou antes que todo mundo justamente por isso. E isso acontece também quando a gente não tá em pandemia. Outra coisa muito interessante, gente, é você manter o seu currículo sempre atualizado, não somente aí quando você termina a sua faculdade. Então, ao longo da minha graduação, acredito que no final do meu primeiro ano, eu já montei o meu currículo Lattes, que é uma plataforma muito utilizada, principalmente pra gente da biologia, eu não sei pra outras pessoas, mas acredito que pra todos os cursos, todas as áreas seja interessante. Então, o currículo Lattes, ele é um currículo que fica disponível online, você pode imprimir também, e nele você coloca tudo, basicamente a sua vida acadêmica, profissional inteira. Então, você coloca desde trabalho que você apresentou, artigo que você escreveu, suas formações de graduação, pós-graduação, ensino médio, fundamental, tudo isso você coloca lá. Basicamente, se alguma empresa quer ter alguma informação de você, a empresa vai conseguir achar tudo no seu currículo Lattes. Então eu acho muito legal ir montando ao longo da faculdade, pra não chegar no final você ter que registrar um monte de coisa e ficar em cima da hora. Então, por exemplo, eu já monto desde o final do meu primeiro ano, e aí agora quando chegou no final desse ano, de 2020, eu só tive que adicionar, né, que eu tinha finalizado a graduação e colocar lá que agora estou cursando pós-graduação. Bom, outra coisa é a entrega de currículo, né? A gente precisa correr atrás das oportunidades, gente. Eu acho que uma das coisas que eu mais aprendi durante a faculdade é você não ficar parado. Independente se você vê que aquela empresa tá precisando de novos profissionais ou não, manda o currículo, manda um e-mail, se apresenta. Então eu fiz isso para basicamente todas as escolas particulares, mandei um e-mail, me apresentei, falei que eu gosto muito do trabalho, né, daquelas que eu acompanho, que eu gostaria muito de trabalhar com eles, que eu estava deixando meu currículo, caso eles quisessem entrar em contato, enfim, tinha acabado de me formar e escrevi um modelo de e-mail e mandei para as empresas, para as escolas. Eu achava interessante, que eu achava que tinha o meu perfil. Então, não fica parado esperando surgir uma oportunidade. Muito dificilmente vai chegar alguém e vai bater na sua porta, vai mandar uma mensagem para você e falar: olha, quero te contratar, se você não for atrás. Então, a gente precisa constantemente estar mandando e-mail, estar tendo contato com pessoas. E para isso, para ter esses contatos também, é muito interessante ter um LinkedIn. Gente, muita gente não sabe do LinkedIn ou não tem LinkedIn e ele é muito importante, ele é muito legal. Basicamente, ele é uma rede social profissional e você consegue manter contatos da sua área. Então, lá, por exemplo, eu tenho vários biólogos, professoras que eu não conheço pessoalmente, não são meus amigos particulares, mas que eu gosto do trabalho, acompanho por lá e a gente mantém como se fosse esse networking. Então pode trocar mensagem por lá, caso eles tenham alguma vaga para oferecer, eles colocam lá também. Então é sempre legal ficar de olho, porque lá também muitas empresas postam as vagas e aí você consegue ser notificado e aí você pode se candidatar para determinada vaga. Bem legal, eu gosto muito do LinkedIn para isso. E aí agora sobre pós-graduações. Vou falar para vocês um pouco sobre a minha experiência, sobre os meus pensamentos. Se a gente não tivesse na pandemia, eu, Isabela, não sei se estaria fazendo pós-graduação. Porque os meus planos basicamente eram sair da faculdade e já me direcionar para um mestrado. Então eu estava estudando, estou estudando ainda para a prova de mestrado,
mas eu queria já ir direto da graduação pro mestrado, não ter esse período de pós-graduação. Só que com a pandemia, né, primeiro que a gente já ficou um ano dentro de casa, nesse um ano foi um pouco difícil de estudar para prova de mestrado e também não abriu, não teve prova de mestrado, não teve nada, enfim, teve todo um rolo, né, porque tudo parou, as pesquisas pararam. Então eu basicamente me vi parada em casa, né, tava formada já, e aí pra mim não faz muito sentido eu ficar parada. Então eu comecei a pesquisar sobre pós-graduações EAD, porque nesse momento nem se eu achar uma pós-graduação presencial eu não vou arriscar, nem a mim, nem a minha família, nem todo mundo pra eu fazer uma pós-graduação. Então eu tô fazendo 2 pós-graduações EAD, né, que é ensino à distância. Então, se vocês quiserem, na verdade eu já prometi lá no Instagram um vídeo específico sobre as minhas pós-graduações, que eu faço uma na Universidade Anhembi Morumbi de São Paulo e outra na Universidade Unileia, que é de Brasília. Eu tô fazendo uma pós-graduação voltada para ensino, educação, e uma outra voltada para botânica, que é a área que eu quero fazer o meu mestrado. Então, eu, Isabela, acho que nesse momento que a gente tá vivendo de pandemia, que a gente tem que ficar em casa, a pós-graduação é muito interessante pra gente conseguir fazer alguma coisa mesmo estando em casa e obter um título a partir disso. Então, uma das minhas pós-graduações é de botânica, ela termina agora em agosto, então eu já vou ser pós-graduada em agosto, em uma das que eu faço. E a outra, em janeiro de 2022, eu também recebo o meu diploma de pós-graduada. Então, tudo isso, querendo ou não, conta pontos no currículo, conta pontos para concurso público e é muito importante para nossa formação no geral. Eu acho que a pós-graduação, hoje em dia eu tenho uma visão muito mais aberta em relação à pós-graduação e eu acho que ela é muito importante pra gente fazer essa formação continuada. Bom, sobre o mestrado. Muita gente, quando eu falava que eu queria ir diretamente pro mestrado, falava, ai, que loucura, né? Por que você quer fazer isso? E eu ainda continuo com essa visão de que eu não quero parar de estudar, estudar, realmente ter um compromisso com alguma coisa, né? Por exemplo, agora eu tô tendo com a pós, até eu entrar no mestrado, porque eu acho que o mestrado, ele é um compromisso, assim como a graduação, assim como a pós-graduação, e ele é um compromisso ainda mais sério, na verdade, porque você tem que defender uma tese. E, assim, é um compromisso que você realmente tem que estar preparado para assumir. Muitas vezes o mestrado, ele limita as suas horas de trabalho, as suas horas que você vai ter pra, enfim, descansar, curtir com a família, e realmente é aquele lance de prioridades. Então, se você acha que em determinado momento o mestrado não cabe na sua vida, não faça e vai postergando, mas eu, Isabela, como eu já tô nesse embalo de estudos e basicamente tô nisso já desde que eu saí do ensino médio, eu pretendo continuar nesse embalo e já entrar no mestrado o quanto antes. Então eu tô estudando pra isso, eu só tô esperando a pandemia dar realmente uma acalmadinha, né, gente, porque agora sem chances, eu não quero fazer um mestrado aqui na minha cidade, em outra cidade, então eu precisaria me deslocar, né, toda semana, então eu não quero me arriscar nem arriscar minha família, mas assim que a situação estiver um pouco melhor, eu já vou correr atrás do mestrado, porque eu realmente acho que é muito importante a gente sempre continuar os nossos estudos e o mestrado sempre foi um sonho pra mim. E depois, por fim, né, o doutorado também é uma opção no pós-mestrado, né? Ele é um outro compromisso ainda mais sério, né? Acho que cada vez vai ficando um pouco mais sério. Então, graduação, pós-graduação, mestrado e doutorado são opções pra você que acabou de se formar. Então é um caminho mais longo ainda a ser percorrido, né? Geralmente a graduação tem uns 4 anos, e se você for fazer pós-mestrado e doutorado, você vai ver que vai dar aí uns bons 5, 6 anos pelo menos. Mas eu acho que vale muito a pena, porque é isso, a gente como profissional, principalmente que a gente se formou agora, no meio de uma pandemia e numa era tecnológica, a gente não pode parar de estudar de forma alguma, em momento nenhum. Porque a gente tem tudo na nossa mão, então a gente tem um computador aqui, que a gente consegue por meio dele estudar qualquer coisa que a gente quiser. Então se a gente parar, realmente o mercado de trabalho tende a ver a gente como uma pessoa que não tem interesse de continuar, de ficar ali, de insistir na sua profissão. Então é isso, gente, que eu tô fazendo. São essas as dicas que eu quis passar pra vocês. Espero que dê certo, espero que eu seja contratada. Espero que, enfim, eu tenha o perfil aí de alguma empresa e dê certo. Contem aí quem também acabou de se formar, o que tá fazendo, se tem alguma dica pra compartilhar comigo, porque tudo é sempre bem válido, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar o like pra mim aqui embaixo, de se inscrever no canal e me acompanhar por todas as redes sociais e pelo blog, tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo.